Eu não sei se todos que estão nessa live pertencem à Igreja Compaixão. Se você não pertence, seja muito bem-vindo. Quero dizer que depois de Jesus, você é a pessoa mais especial nesse lugar. Nós estamos nesse tempo onde as lives estão em alta, o online na moda, e a gente precisa realmente avançar, se atualizar. Isso não pode nos engessar, muito pelo contrário. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Todo mundo sabe que o Evangelho tem sido pregado nessa pandemia fora de tempo. Mas como crerão, a Bíblia diz, se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Nós estamos sendo enviados justamente para te alcançar através do poder de Deus, para que o Espírito Santo te toque e a sua vida, a sua história nunca mais sejam as mesmas. Quero que você abra comigo, vamos correr porque a live só tem 1 hora de duração, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, hoje nós estamos começando uma série nova. Qual é o título dessa série? Fique em casa. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fique em casa. Essa pessoa vai responder, mas eu já estou em casa. E a gente precisa ter entendimento, muita calma nessa hora, porque nós não estamos presos dentro de casa. Porque a casa não é uma prisão. A casa é liberdade. Nós estamos com aquilo que mais amamos, a nossa família. Depois de Deus vem a nossa família, e só depois da nossa família vem a igreja. Se liga nessa ideia. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O seu próximo é o segundo mandamento, e o seu próximo mais próximos são os seus familiares, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, os seus cônjuges. Quem não cuida primeiramente dos domésticos da fé, vai ser considerado por Deus como pior do que o infiel. Então vamos lá. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade dele. Agradece que cresce. Então não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos fazer como a maioria. A gente vai se colocar numa posição de homem de Deus, de mulher de Deus, e no final vai dar tudo certo. Então vamos para o texto, Lucas capítulo 24, versículo 13, e deixa eu só abrir um parêntese para você se identificar. Nessa série Fique em Casa, nós estamos usando como subtema cada letra da palavra casa. Então a primeira letra é C, comunhão, é o que nós vamos falar hoje, é o que nós vamos pontuar hoje. A segunda letra é a adoração. A terceira letra é S, salvação. Nós vamos falar sobre salvação no terceiro domingo, a partir desse. E a última letra também A será, não poderia ser diferente, amor. O amor ágape de Deus, que não é sentimento, que não é emoção, mas é decisão. Deus decidiu nos amar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. No versículo 13 do nosso texto: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Versículo 15: e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia
com eles. Eu quero ler novamente o versículo 14 para ficar mais nítido para todos nós. E iam falando, versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, se manifestou e ia com eles. Preste muita atenção. Esse texto relata que 2 discípulos tinham saído de Jerusalém para uma outra cidade chamada Emaús. Parece uma coisa simples, mas não é, porque Jerusalém, essa palavra significa lugar de paz no original. Jerusalém, lugar de paz. Emaús vem de uma conotação grega, ramate, que significa fonte de águas quentes. Você está ligado? Então esses discípulos tinham saído de Jerusalém, lugar de paz, do lugar de paz, e estavam indo, e já estavam no caminho de Emaús, que significa fonte de águas quentes. Ou seja, não seria forçação de barra dizermos que esses 2 discípulos estavam saindo da bênção para a maldição. Eles estavam saindo do céu para o inferno. Eles estavam saindo da luz para as trevas. Eles estavam saindo da paz para o desespero. Sabe por quê? Jesus tinha morrido na sexta-feira. A sexta-feira tinha sido de crucificação. E esses discípulos, então, literalmente jogaram tudo para cima, como diz o ditado, chutaram o pau da barraca. Eles estavam querendo deixar de ser discípulos para serem homens normais. Mas deixa eu te dizer uma coisa em alto e bom som: os dons e as vocações são irrevogáveis. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Precisa prosseguir, precisa avançar. Aquilo que Deus começa tem que ter continuidade. Eu posso ouvir um amém. Deus quer terminar aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida. E o lugar de paz estava sendo deixado para trás. E agora, na frente, diante dos olhos daqueles discípulos, daqueles 2 homens, só havia uma fonte de águas quentes. E eles precisariam tomar uma decisão. E Jesus então, você leu comigo, se manifesta e começa a andar com aqueles discípulos e começa a conversar com aqueles discípulos, porque a essência de Jesus é justamente isso. A essência de Jesus é comunhão, é relacionamento. Jesus continua falando contigo. De repente é você que não está ouvindo Jesus, mas o tempo é de crise, o tempo é de caos, pastor Cláudio, o tempo é tenebroso, é sinistro, é cabuloso, mas Jesus continua trovejando a sua voz nos seus ouvidos, porque Ele tem sede de intimidade. Eu já disse aqui, todas as religiões, é o homem correndo atrás do seu Deus. Você pode pesquisar, qualquer religião, você vai encontrar o ser humano correndo, perseguindo desesperadamente o seu Deus. Mas o cristianismo, que não é religião, é Deus correndo atrás do homem. É Deus me perseguindo, é Deus te perseguindo e nos alcançando com graça. Nós estamos debaixo dessa dispensação, e o que é graça? Favor imerecido. Jesus começa a conversar, a bater um papo, a trocar uma ideia, e os discípulos, isso que me intriga, isso que me faz coçar a cabeça, eles não reconhecem que quem estava ali ao lado era Jesus. Por quê? Os seus olhos espirituais encontravam-se fechados.
Eles estavam com os olhos espirituais fechados. E eles tentavam enxergar Jesus com a mente, com o intelecto. Eles tentavam enxergar Jesus com a cabeça. E Jesus só pode ser enxergado com o coração. Por isso, do coração flui todas as coisas. E se devemos guardar alguma coisa, devemos guardar o coração. E Jesus começa a avançar. E começa a perguntar por que eles estavam tão abatidos. De repente você que está nessa live encontra-se do mesmo jeito, se identifica com a situação daqueles dois discípulos, está abatido, está aflito, está se sentindo numa bifurcação, não tem encontrado um norte, um propósito. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. Você não consegue se plantar no centro da vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E essa conversa pode fazer toda a diferença. Essa comunhão, essa koinonia e não koinonite, que é inflamação, que é o contrário, que boicota essa nossa unidade com Ele. Você sabe que o nosso relacionamento tem que ser horizontal com os homens, mas precisa ser vertical com o Senhor, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Em Gênesis 1:12 está escrito: quando Deus foi fazer o homem à sua imagem e semelhança, Ele disse, vamos. Ele fez uma convocação no plural e não no singular: façamos o homem a coroa da sua criação, porque é assim que devemos viver, completamente amarrados ao Senhor. É Ele que nos dá plenitude, é Ele que nos satisfaz. Nós podemos não ter prata, podemos não ter ouro, mas se nós tivermos a graça, isso nos bastará. Deixa eu te dizer uma coisa: o que promoveu tudo isso naqueles discípulos? Anote aí, 4 coisas: incredulidade, medo, decepção, precipitação. Incredulidade, medo, decepção e precipitação. E você sabe que a incredulidade é aquilo que boicota a nossa ousadia. O que foi dito por Josué serve para nós também. Sê tu corajoso, sê tu valoroso, sê forte, ser ousado, porque mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga tocará na nossa tenda, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé para que os montes sejam removidos, para que os obstáculos sejam superados, para que a montanha seja escalada e o topo dela celebrado. Quem tem fé tem tudo, mas quem duvida não espere receber alguma coisa do Senhor. A incredulidade, ela precisa fugir do meu coração e do seu coração, por 7 caminhos que seja. A incredulidade precisa sacar fora. A incredulidade de Tomé não precisa ser a nossa incredulidade. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos e chamamos à existência aquilo que não existe, porque sabemos que os nossos olhos estão fitos em quem é o autor e o consumador da nossa fé, a promessa do Emanuel. Deus está conosco. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus está conosco. Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos, Deus está conosco nesses dias. Aleluias! Glória a Deus! Deus está conosco dentro da pandemia. Na tempestade, em qualquer lugar, Deus é conosco.
Aleluias! E é isso que importa. Essa convicção que gera otimismo e não pessimismo. O medo foi uma outra coisa que engessou o chamado, o ministério daqueles homens. E a gente vai ver em 1 Timóteo 1,7, eu amo esse versículo, que nos diz que o Senhor, o próprio Deus, não nos deu um espírito de covardia, em outras traduções, um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia para pisarmos serpentes e escorpiões, para fazermos obras maiores do que as que foram feitas por Jesus. Isso é radical, é esse espírito que carregamos e nós não aceitamos outra coisa, amém, gente? Eu não posso aceitar outra coisa, é esse espírito que me consome, que me possui da planta dos pés à cabeça, e se outro sentimento brotar, será repreendido, porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Aleluias! A decepção. Eu ainda encontro pessoas que se decepcionam com pessoas. Mas tem gente que se decepciona com Deus. Tem gente que está decepcionado com Deus. E fica apontando o dedo para Ele com vingança, com ira, com ódio. Psicólogos atendem pessoas assim, que estão revoltadas com Deus. E a sua revolta tem que cessar. Porque ela é um gatilho para te levar para o inferno. Você precisa continuar com o Senhor e se divorciar de tudo aquilo que macula o seu relacionamento com Ele, que atrapalha o seu relacionamento com Ele. Olha o que diz a palavra, esse é um texto libertador, 2 Timóteo 2,13, o Senhor é fiel, mesmo quando somos infiéis. Seja curado. Seja livre, saia, deixe esse cativeiro desabar e se abandone nos braços da paternidade do seu Deus. Esse será o seu lugar mais seguro, o lugar mais seguro do universo. A decepção nos solapa, nos puxa para baixo. E por último, a precipitação, que é a síndrome de Emaús. Essa síndrome nos amarra no passado. Por que eu estou dizendo isso? Os discípulos estavam lá, Jesus perguntando para eles o que tinha acontecido. O nosso mestre, Jesus, tu não ouvistes falar? Porque eles não reconheciam que estavam ali com o Rei da Glória. Ele foi capturado pelos seus inimigos, pelos soldados romanos, foi martirizado, foi torturado, foi pregado no madeiro e morreu, e já está na sepultura há 3 dias. E Jesus é mesmo? Porque Jesus quer saber dos nossos fracassos. Conte para Ele as suas derrotas, conte para Ele os seus medos, conte para Ele as suas decepções, vomite tudo. Esse é o tempo para nós vomitarmos tudo, absolutamente tudo. Ele faz questão de emprestar os ouvidos e de receber todo esse nosso lixo, tudo isso que entala a nossa alma. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Você fala e Deus ouve. Deus fala e você ouve. E isso aconteceu com riquezas de detalhes. E então Jesus ouve tudo que eles tinham para falar. E fica muito claro a precipitação, essa síndrome de Emaús, porque eles não estavam mais na sexta-feira da crucificação. Diga para quem está do seu lado, você não está mais na sexta-feira da crucificação.
E eles não estavam mais no sábado de aleluias. Eles estavam aonde então, pastor Cláudio? Eles estavam no domingo da ressurreição. A promessa tinha se cumprido, o túmulo estava vazio e Jesus estava ali novamente 100% ressuscitado. E ele tinha saído de uma cruz, estava indo direto para um trono. Jesus estava com o corpo remido, redimido. E a gente precisa entender que a síndrome de Emaús, ela vai nos paralisar no tempo. Tem gente que já está há 5 anos com trauma. Tem gente que já está com 10 anos com feridas. Tem gente que já está amaldiçoado, que já perdeu a conta. E por que isso acontece? A sexta-feira da crucificação prevalece. Substitua a sexta-feira da crucificação pelo domingo da ressurreição. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluias! Se ele vive, eu tenho um futuro incrível. Se ele paz, o meu destino será de bênção verdadeira, que não me acrescentará dores. Tome posse disso, e não largue, por favor. Seja o Jacó dos nossos dias. Você receberá o nome de Israel, príncipe de Deus. Preste muita atenção, eu quero encerrar orando por cada um de vocês, incentivando-os a não largar a rede. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não largue a rede. Porque o último versículo que eu quero ler, o versículo 32 do mesmo texto que estamos usando como base, ele diz: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, quando Jesus partiu o pão que sumiu, os discípulos então deixaram a ficha cair. Quem estava conosco não era um homem qualquer, quem estava conosco não era a religião, quem estava conosco era o Deus vivo. Quem está contigo é Jesus, e Ele quer te salvar. Ele quer te salvar de você mesmo. Ele quer te libertar. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te levantar nessa geração como uma bomba. Você recebe. Ele quer te levantar nessa geração como a revelação dos últimos. Você nunca mais será o mesmo. Se arder novamente esse fogo de Deus, quem sabe ele não já se apagou, mas se você crer, você vai ver novamente a glória do Senhor se manifestar. Enquanto adoramos, quero te convidar para que você já se prepare para fazer a oração até aqui, uma oração de entrega incondicional. Você vai voltar do caminho de Emaús para Jerusalém. Você vai voltar da fonte de águas quentes para um lugar de paz. Você vai fazer isso. Você vai voltar ao primeiro amor e vai arder novamente esse fogo. Esse fogo vai arder novamente. E você vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, nós te reconhecemos como aquele que preenche o nosso vazio, como aquele que é suficiente
suficiente para o nosso coração. Por isso não temos constrangimento, não temos vergonha de nos expor e de nos desesperar diante dos teus olhos. Queremos fazer uso dessa dispensação tremenda, a dispensação da graça, pedindo-te, perdoa os nossos pecados, sara as nossas dores, as nossas feridas, faz-nos nascer novamente na história da tua vida. Para aqueles que precisam, te recebemos como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz novas todas as coisas. Nós prometemos te servir e te seguir todos os dias, até que o Senhor volte. É em teu nome, que é sobre todo nome. Amém. Aleluia. Só nos restam os avisos. Foque em mim aqui. O primeiro deles é que no próximo sábado está chegando. Compartilhe muito essa notícia. Estaremos realizando o primeiro Avance Maranhão, sábado, das 18 horas às 0 horas. Serão 6 horas ininterruptas de live, com foco em oração, jejum, adoração, atos proféticos e ainda com direcionamento solidário. Nós vamos abençoar instituições filantrópicas, movimentos sociais, levantando dinheiro e levantando também cestas básicas. Então será sábado, a partir da Arena Iquimar, da Igreja de Cristo aqui no bairro do Manil. Mas você vai acessar o YouTube através do nosso canal Igreja da Meia-Noite Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, Igreja da Meia-Noite Oficial. Você vai poder assistir absolutamente tudo que vai vazar do altar para a sua vida. Vai ser histórico esse ajuntamento profético. Das 18 às 0 horas, o último líder, pastor que nos confirmou, foi o pastor Eiber Uber. Ele representa a paz no Brasil. É um homem que tem muito a compartilhar. Ele também, na verdade, ele já enviou o seu vídeo para ser editado. Nós vamos ter a participação de nomes muito conhecidos na plataforma nacional, mas nós vamos trabalhar com a prata de casa, apóstolo Arilson, apóstolo Eduardo, pastor Rogério, pastora Paloma, com o Ítalo Rodrigues, nosso irmão Elisai, Serginho, uma galera, pastor Bill Barros, pastor Ricardo André, que é um profeta. Gente, vai ser muito de Deus e você não pode ficar de fora. Então, guarde aí na sua cabeça, na sua mente, anote em algum pedaço de papel, dia 30 tem Avance Maranhão. Você pode também nos ajudar com os dízimos, com as ofertas. A nossa conta bancária tem sido compartilhada nos grupos de tribos e você pode fazer uma transferência online, imediata, instantânea. É Banco do Brasil. Se você não puder fazer isso, entregue, repasse o seu dízimo, a sua oferta para o seu líder de tribo. E o seu líder de tribo vai passar para a nossa tesouraria para que continuemos com as nossas responsabilidades e a nossa manutenção. Está terminando, gente.